Fala pessoal, muito bem-vindos. Estamos hoje novamente com mais um programa Saúde e Longevidade. É muito bom tê-los aqui conosco. Hoje estamos com um casal muito especial, doutora Glaciema, formada em odontologia pela Unifenas desde 1995. Especialista em implantes dentários há mais de 10 anos, com mais de 20 mil implantes finalizados. E ele, Dr. Tony, formado também em odontologia pela Unifenas desde 1994, especialista em ortodontia há mais de 20 anos, com mais de 5 mil casos finalizados. Eles que são proprietários da Clínica Sim, Clínica Integrada de Mococa, há mais de 30 anos na cidade, referência em odontologia. Doutora Glaciema e Dr. Tony, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. A gente que agradece pelo convite, né? É um prazer estar aqui na sua casa, na Band, mais uma vez, falando um pouquinho da gente, um pouquinho da nossa clínica, um pouquinho da nossa experiência, nesses poucos anos que a gente está aqui trabalhando, né? São quase 30 anos. Bem pouquinho, começou ontem. Né? Então, a gente partilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência. Bacana. Boa tarde, doutor Tony. Boa tarde, Mariana. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você, aqui na Band, né? Podendo passar um pouquinho da nossa experiência, né? Um pouquinho do nosso dia a dia para vocês. Gente, esse casal é referência em odontologia. Fica aí que vocês vão acompanhar com a gente muitas dúvidas. Hoje a gente vai falar sobre implante dentário, né, doutora? Isso mesmo. Mas doutor Tony, que está aqui, que é especialista em orto, também vai participar, né? Com várias dicas para quem precisa, vamos dizer assim, combinar esses dois tratamentos. Perfeito. Doutora, fala pra gente como que é o implante, como que ele funciona e do que ele é feito. Tá. O implante, ele é fabricado para poder ser igual à raiz do dente que a pessoa perdeu. Então, a pessoa perde o dente, né? E então foi feito um implante. O implante ele é feito de titânio, que é um material que ele é biocompatível. O que é isso? Ele não vai ter rejeição no seu corpo. Então, ele foi feito justamente para usar no corpo da gente, como outras placas de titânio para outras partes do corpo também que são utilizadas. Então, ele vai compensar a raiz que você perdeu. Depois disso, vai ser colocado em cima dele uma coroa, que é o dente, que é de porcelana, voltando toda a anatomia dental. Então, vai ter a raiz e o dente. Então, a raiz vai ser o implante e em cima o dente vai ser a coroa de porcelana, restabelecendo toda a mastigação, toda a estética, né, que a pessoa perdeu. Então, às vezes, perde um dente ou vários outros dentes. Então, tem todo esse processo feito desse jeito. E aí, como que é realizado esse procedimento? É realizado através de cirurgia, né? É feita no consultório mesmo, com anestesia local, né? É bem simples, eu falo que é um procedimento simples, porque antes de fazer o implante, a gente tem todo um preparativo antes. Eu costumo muito falar que essa avaliação ela é muito importante, porque o primeiro contato que a gente vai ter com o paciente, a gente vai estar sabendo informações dele sobre a saúde dele. A gente vai realizar exames radiográficos, tomográficos, para poder a gente ver a qualidade de osso que o paciente tem, para a gente fazer o planejamento do caso do implante dele. Então, é feita uma pequena cirurgia, né? E vai para a instalação do implante. Então, é feito no consultório mesmo. Você pode ser instalado um implante quando perde um dente, ou alguns outros implantes quando perde mais de um dente. E pode haver falhas, rejeição, como que é o tempo para finalizar? Porque esse procedimento que você explicou pra gente, ele tem um processo e tem um tempo. Qual que é o tempo, assim? Comecei hoje, fui lá no consultório e vou fazer. Tá. Existem dois tipos. Existe o que a gente chama de carga imediata, que faz o implante e já faz a carga, que é colocar o dente. Mas para isso ser feito, precisa do implante ter um travamento correto, porque muitas vezes o osso não dá o travamento ali na hora. Então, a gente preconiza muito a carga tardia. Então, a gente coloca esses implantes, que é os parafusos de titânio, fecha a gengiva do paciente
E a gente tem um período ali de osso-integração. O que é isso? Vai ser a formação de osso para segurar esse implante, para poder firmar esse implante no teu corpo. O corpo vai falar assim, opa, tem uma coisa aqui, eu preciso segurar. É a mesma coisa quando a pessoa quebra, fratura um braço, uma perna, ela não coloca um pino. E ela não fica imobilizada durante um tempo para depois ela começar a andar, começar a movimentar o braço. Então, é a mesma coisa. Então, a gente não dá carga nesse implante. Depois de um período de 4 a 6 meses, é que a gente vai fazer o molde para poder fazer o dente de porcelana, que é feito no protético, né, no laboratório de prótese específico, para a gente instalar na boca do paciente. E ele ter toda a função de mastigação e estética. E nesse tempo, o paciente fica, assim, banguela? Não fica banguela. A gente faz um provisório para ele. Ah, entendi. E é, assim, adaptação fácil, consegue comer normal? Consegue comer normal. É lógico que tudo a gente passa por um período de experiência, nem experiência, um período que você vai acostumar, né? De adaptação, vamos dizer assim. Então, a pessoa, ela não tem nenhum dente na boca, ela usa uma dentadura. A gente vai colocar os implantes, ela vai estar usando por mais um período essa dentadura que ela já usava até a prótese protocolo dela ficar pronta. Ah, eu perdi um dente da frente. Você vai fazer o implante e a gente vai colocar uma prótese fixa para a pessoa não vai nem parecer que ela perdeu o dente, que está com o implante ali. Então, tudo isso, cada caso é um caso e a gente vai fazer um planejamento específico para isso. A gente não vai deixar a pessoa sem um dentinho. Entendi. Doutora, eu tô fazendo a conta aqui. Aí eu falei, não, vou fazer essa pergunta agora. Você se formou em 95. Tá. Aí foi especialista em implante há 10 anos, mais ou menos. Como que foi essa transição? Você atuava em sua clínica normal? A gente atuava como clínico geral, a gente fala, né? Que a parte de restauração, parte de fazer extrações, tratamento de canal, fazer clareamento, né? E aí a gente viu a tendência da gente fazer uma especialização. Porque hoje em dia, o que está acontecendo, que acontece muito lá no consultório? A gente tem todos os dentistas em áreas específicas. É igual médico. Você está com problema no olho, você vai no oftalmo. Você está com problema na garganta, você vai no otorrino. Você está com problema no coração, você vai no cardiologista. Então, a gente viu essa necessidade de estar desmembrando isso na nossa clínica. Então, a gente tem vários especialistas, né, em todas as áreas, e por isso que eu resolvi fazer essa especialização em implante, porque antigamente, né, quando eu formei, implante era uma coisa que era muito caro, era difícil acesso, como era dentista. Era muito inacessível, né? Era inacessível. E o que aconteceu? De um tempo para cá, começou a ficar mais acessível. Ficou mais fácil para as pessoas realizarem o sonho dela. Porque era muito caro, era um apartamento. Eu tenho casos que a pessoa fala assim, eu paguei um apartamento, eu paguei um carro, eu paguei, sabe? Então, assim, vendia apartamento. E hoje a gente consegue, é mais acessível. Então, a gente viu a necessidade de, através da implantodontia, a gente fazer a especialização e ser acessível para as pessoas. Porque não adianta nada você fazer uma coisa que a pessoa também não pode acessar. Não pode atingir para realizar o sonho dela. Porque, assim, o sonho da gente tem que ser atingível. É verdade. A gente tem que... Todo sonho, não é só pôr o dente. É um sonho de um casamento, é um sonho de planejar ter um filho, é um sonho da gente comprar uma casa, é o sonho de comprar um carro. Tudo isso a gente vai traçar uma meta para o nosso sonho e para ele ser atingível. E doutora, você falou do casamento, vamos aproveitar e perguntar aqui uma coisa meio íntima. Você se formou em 95 e o doutor Tony em 94. Isso. Vocês conheceram na faculdade? Isso, Na a gente faculdade. começou na faculdade. No último ano da faculdade. No último ano. No meu último Quando a ano. doutora Graciela já estava vindo embora. Na verdade, eu estava saindo. Ah, é verdade, você, 94. É verdade. Ele estava saindo. E aí montaram a clínica juntos e começaram... Ele veio primeiro. Eu vim para Mococa primeiro, né? Eu vim em 94, né? Logo que eu me formei. E depois de um ano, né? Ela veio para trabalhar comigo. E aí estamos juntos, né? Desde então. Então,
Hoje, né, esse ano, fazem 30 anos que nós estamos juntos, vai fazer agora dia 11 de agosto, né, 30 anos que estamos juntos. Ainda bem que ele lembrou a data. Ainda bem que lembrou a data. Ainda bem que ele lembrou. E de casado, vai fazer 27 anos. Olha só, gente, a idade da clínica, o tempo, né, o aniversário da clínica é quase o casamento de vocês. Exato. Mas de namoro, diga-se de passagem, é a mesma data, praticamente, né? Exato. Vocês estão juntos literalmente no trabalho e na vida de casado ao mesmo tempo. 24 Eu nem vou horas. perguntar como que é isso. 24 horas. Isso é tema para um próximo podcast. Acho que tenho certeza que alguém quer saber como que é trabalhar com o marido há 30 anos. Não é fácil, né? As diferenças existem, né? Mas essas diferenças a gente tem que saber contornar, né? A gente diz que a paixão ela é cativada dia a dia. E com a gente não deixa de ser assim, a gente se respeita, né? Apesar de termos áreas diferentes, tomamos sempre opinião um com o outro, né? Principalmente pela ortodontia e a implantodontia estarem muito ligadas, né? Então, essa facilidade de estarmos juntos, né, facilita muito no planejamento dos casos clínicos. E, assim, é uma forma também da gente estar se vendo. E, assim, não cansa de estar trabalhando todo junto, estar junto toda hora, né? A gente diz que quando a gente não está junto, a gente sente falta muito um do outro. Oh, meu Deus do céu. Peraí, dá um momentinho aqui, cara. Tô atrapalhando, Caine. Gente, que legal, parabéns. Né? Porque não é todo casal que consegue, né? E me diz uma coisa, você falou da questão da ortodontia, trabalhar junto com essa especialidade do implante. Sim. No procedimento, doutora, quando você avalia o paciente, se ele precisar de algum tratamento ortodôntico, ele tem que fazer antes, vamos supor, às vezes não vai fazer implante em todos os dentes, né? Só alguns. Precisa antes fazer o tratamento ortodôntico? Como que funciona? Tá. O que é a sequência de um tratamento com sucesso? Planejamento, como eu já tinha te falado, os exames que eu tinha te falado. Nesse planejamento, a gente já vai ver o quê? Uma limpeza. Se o paciente tem cárie, se precisa fazer alguma restauração, algum tratamento de canal. Se o paciente tem perda de um dente só e tem os dentes que estão desalinhados, vai para a ortodontia. Para a gente fazer a correção desses dentes para depois colocar um implante. E aí vai para o Dr. Tony. Aí vai para o Dr. Tony. Exato. Assim, nem sempre a perda de um dente, muitas vezes, indica, né, a necessidade de instalação de um implante. Porque muitas vezes o paciente tem dentes apinhados, né, os dentinhos encavalados. E muitas vezes esse espaço que o paciente, né, que o paciente apresenta pela perda dental, a gente consegue movimentar os dentes para essa posição. Mas não são todos os casos. Depende da quantidade de dentes, por exemplo. Depende do tamanho do espaço, do dente que foi perdido, né? Então, assim, um bom diagnóstico e planejamento é o segredo do sucesso. Então, o que a gente programa, né? A gente estuda, coloca o raio-x, faz o exame clínico do paciente e aí sim a gente determina. Vai ser necessário fazer um tratamento ortodôntico para fazer um bom alinhamento antes, para criar espaço para instalar um implante, ou a gente pode fazer o fechamento desse espaço através da movimentação ortodôntica. Então, isso que eu acho muito interessante, Mariana, essa interação entre a ortodontia e a implantodontia, né, esse casamento, porque muitas vezes a gente poupa do paciente instalar um implante e muitas vezes ele ter os dentes desalinhados e aí, de repente, ele instalou o implante, ele perde a possibilidade depois de no futuro ele fazer o tratamento ortodôntico ou ficar com uma limitação de tratamento, né? Então, a ortodontia, né, ela é muito importante por isso. Então, se o paciente tem uma indicação ortodôntica, a ortodontia ela vem primeiro para abrir o caminho, né, para poder melhorar o posicionamento dental, para aí sim depois a parte reabilitadora finalizar. E aí, nesse período, que vamos supor, não, no caso da pessoa conseguir resolver o problema só com a ortodontia, ok, né? Não precisaria do implante. Mas não, ela precisa do implante, ela primeiro vai fazer o tratamento ortodôntico. Sim. Nesse período, ela fica usando um provisório? Ou não é possível usar provisório enquanto faz o tratamento ortodôntico? Depende. Na região anterior, então, nos dentes da frente, a gente sempre coloca, porque é uma área de muita estética, né? De autoestima, né? Exato. Então, a gente realmente coloca alguns, a gente chama de dentes de estoque, né? Ou dentes
superpostos para a gente poder, né, trabalhar a estética do paciente, o alinhamento. Na região posterior, como é uma região de mastigação, trituração de alimento, não dá para colocar, porque o fio ortodôntico ele não suporta, ele acaba quebrando. Então, ao invés da gente facilitar o tratamento ortodôntico, a gente acaba atrasando. Então, na região anterior, sim, a gente sempre coloca. E aí, quando a pessoa precisa combinar esses dois tratamentos, acaba demorando um pouco mais. Infelizmente. Porque a parte ortodôntica não é a movimentação ortodôntica em si, o tratamento ortodôntico, não é uma coisa rápida, como uma dentística restauradora, né, como um implante. Apesar do implante ele ter esse período de osteointegração, ele é mais rápido. Normalmente um tratamento ortodôntico, por mais simples que seja, né, o tempo dele vai em torno de, no mínimo, 1 ano. Então, é de 1 ano a 2 anos um tempo de tratamento ortodôntico. Então, muitas vezes, esse sonho do paciente, né, se reabilitar, colocar o implante, ele leva um tempo maior. Mas assim, por exemplo, não tem como já colocar os pinos, né? Os implantes. Os implantes. Antes e já deixar fazer aquela formação óssea lá, tudo durante esse tratamento. Não é indicado, porque como o espaço, né, presente, por exemplo, é calculado no centro desse espaço, da falha dental. Com a movimentação ortodôntica, esse centro, essa pina não passa a ficar mais no centro, porque muitas vezes a gente joga o dente para trás, né, ou puxa o dente para frente, e aí esse espaço ele pode aumentar ou diminuir. E aí aquele pino que deveria ficar no centro, para ficar centralizado na coroa, ele passa a ficar distalizado ou mesializado. E aí, para o implante, essa estabilidade ela pode ficar comprometida. E doutora, você mesmo que consegue observar essa necessidade de passar para o ortodontista avaliar o paciente? Isso, na avaliação que a gente faz, né? A gente, através das fotos, dos exames local que a gente faz, né? A gente chama de anamnese, a gente já vê tudo isso. Já passa para o paciente, fala, olha, você precisa fazer um alinhamento, você tem essa falha, mas esse dente do lado está inclinado, se você colocar o aparelho ortodôntico, vai alinhar todos os outros dentes, o seu arco vai ficar mais bonito, o seu sorriso vai ficar mais bonito. O resultado final vai ser mais melhor. satisfatório. Mais satisfatório. Então, é o que eu costumo dizer, todo tratamento demanda tempo. Então, o que eu falo para todo mundo? Tem que dar o pontapé inicial. Às vezes a pessoa chega lá e fala assim, eu vou pensar, eu vou decidir. E aí acaba esquecendo. Acaba vendo outras coisas e fazendo outras coisas e acaba esquecendo de você mesmo. A pessoa meio que lembra de ir no dentista quando dói o dente, né? Com certeza. Entendeu? Então, já assim, tá com algum problema. Eu falo para a pessoa assim, ontem mesmo aconteceu um caso, né? O paciente chegou no consultório, ele pegou e falou assim, eu vou esperar minha mulher terminar o tratamento, né? Terminar de acertar tudo para me começar. Eu falei assim, mas por que você vai esperar 2, 3 meses a sua mulher terminar ou o tratamento ou o pagamento, né? O que for, se você já pode dar o pontapé inicial agora e a gente vai facilitar para você. Eu falei assim, verdade, Glaciel? Eu falei assim, verdade. O que ele fez? Já fechou o tratamento. Já vai ganhar 2, 3 meses que ele ia esperar a esposa. Então, a gente fez um bem bolado para ele, que coube para ele no orçamento dele, junto com o da esposa, e ele já começou o tratamento. Então, ele já está ganhando tempo. Então, Os dois vão ficar de sorriso novo juntos. Exato. Vai que um termina antes, fica mais bonito do que o outro. E o outro antes, dá uma confusão. Então, é preciso de tomar decisões, né? Não, eu vou fazer, eu quero, é isso mesmo. E tomar a decisão e fazer. Tudo na vida, né? Senão a gente fica enrolando, né? Fica enrolando. A gente acaba procrastinando e vai deixando, e vai chegar um momento que você desanima. Você não quer nem fazer mais. Agora já tô velho, né? Às vezes fala, eu já tô velha, eu não quero. Já pensou fazer? Aí, não. Vou falar o que eu falo. Gente, mas vamos lá. Fez o implante.
todo esse processo, né? A pessoa põe lá o provisório enquanto isso, né? Para esperar tudo se encaixar no lugar. Pode ter alguma falha ou rejeição? Pode sim, tá? Só se tem essa falha, essa rejeição que o pessoal fala, se houver algum foco de bactéria que a gente não consegue detectar, nem às vezes por exame, né? Pode ter por algum trauma que a pessoa teve. Eu tive uma paciente que ela sofreu um acidente de carro, ela bateu o volante na boca. Perdeu os implantes. Ela perdeu Nossa. Ela tinha 4 implantes, ela perdeu 1. Mas quanto tempo depois? Depois de 8 meses. Sabe? Então ela bateu, então teve tudo isso. Pode ser que às Mas vezes... podia ter acontecido até com um dente... Com um dente normal. normal, natural dela, né? É o que eu falo, Mariana. Se o dente da gente, que é o dente da gente, ele quebra, ele Dá uma lascadinha. lascadinha, ele tem problema, imagina o que não é da gente. É a mesma coisa, volto a dizer da parte médica, né? Você vai colocar um pino na bacia, ou no braço, ou na perna, às vezes acontece. E outra coisa, Mariana, muitas vezes o paciente esquece que o implante ele precisa dos mesmos cuidados que um dente natural. Então, ele simplesmente, não está implantado, não vou escovar os dentes. Gente, eu sei de uma coisa. Acontece. Olha, você sabe que uma pessoa da minha família, não posso falar quem, depois vai brigar comigo, né? Na hora que você ouvir o podcast. Mas colocou o implante, nossa, e não fez... A higienização. Explica pra gente, doutora, porque a higienização tem alguns... Cuidados. Tem uma ponteira? Tem. Como que Existe um aparelhinho, né, que é um irrigador bucal, que a gente indica para os pacientes nossos, né, para poder ajudar na higienização. Esse irrigador é como aquela seringuinha nossa de dentista. Então, o paciente ele vai escovar com escova normal, ele consegue passar fio dental em algumas regiões quando é protocolo, e quando é individual, passa fio dental normal, gente, dente a dente. É como se fosse o seu dente. Então, eu tô falando de protocolo, que é uma peça, e tô falando de individual também. Todos eles você consegue higienizar. E com esse irrigador bucal. Então, você vai jogar essa pressão, esse jato de água, para poder complementar. Não é a única fonte de limpeza, né? E sem falar que precisa de fazer a manutenção, fazer os retornos no dentista. Nossa, mas dela foi bem rápido, sabe? Que deu esse problema. E foi por conta da limpeza. Ela perdeu o implante. Ela fez tudo de novo. Perde. Porque o implante, se você não higienizar, vai juntar tártaro, vai juntar placa. Essa vai dar aquela que a gente chama de gengivite. Dá no dente e dá no implante. Ele entra para dentro entre o implante e o osso e ele come o osso. Porque ele, quando é dente, ele come o osso que segura o dente amolece. Você já deve ter ouvido falar assim, meu dente amoleceu. É por causa disso. A mesma coisa acontece com o implante também. Ele entra, ele gera penetra, processo inflamatório, ele reabsorve esse osso e a pessoa perde o implante. Já aconteceu em muitos casos. Eu pego meus pacientes, eu tenho um controle bem severo com eles. Eu pego no pé deles bastante, sabe? Já aconteceu alguns casos, sim, da pessoa perder, né? Mas ela sabe que a culpa é dela. Ela mesmo já chega falando, olha, eu não limpei, eu não higienizei, né? A gente pega muito no pé, a gente faz um critério de retorno de 6 meses muito certinho. E quando a pessoa não comparece, a gente anota no prontuário dela. Não compareceu, não fez a limpeza, não fez a manutenção. Então, a gente pega muito certinho nisso daí. E a gente sempre explica ao paciente que é fundamental. A limpeza. Grande parte das perdas, né, não digo por culpa do paciente, mas o paciente ele tem uma porcentagem muito alta de culpa, sim. Porque essa higienização, né, é fundamental não só para manter os dentes naturais, como também os implantes, né? Então, esse processo inflamatório que é gerado atrapalha tudo. Os dentes naturais, a própria movimentação ortodôntica, ela atrasa, né? Para instalação de tratamento de canal também, você não consegue finalizar um tratamento de canal, colocação de próteses.
Então, a higiene bucal ela é fundamental, né, para se manter a saúde, né, bucal de uma forma geral. E em muitos casos, a pessoa que usa aparelho ortodôntico, que não tem esse cuidado também, adquire uma gengivite tão grande que incha a gengiva da pessoa que chega a cobrir o aparelho ortodôntico. A ponto da gente ter que Aí tem remover. que tirar, Tem que remover para usar o tratamento. para usar o tratamento. Tem que remover o E aparelho. às vezes acontece perda de dente. Com o aparelho ortodôntico, a pessoa não cuida, não higieniza, dá essa gengivite, a gente fica alertando o paciente, ó, vamos fazer a limpeza, olha, melhora aqui, passa o fio dental, faz escovação, e a pessoa não faz, ela Ele acaba pode vir a perder os dentes. Perder os dentes. Mas a pessoa, quando está fazendo esse tratamento, ela vai sempre, né? Esse que é o grande problema. O tratamento ortodôntico ele tem que ser rigoroso, o paciente tem que seguir mês a mês. Então, ele não pode ir um mês e faltar 3, depois ele ir quando ele quiser. Né? A gente tem todo um planejamento, né, mês a mês para o paciente. Primeiro, para fazer as ativações e segundo, para avaliar o estado bucal dele. Então, a partir do momento que a gente nota que ele está começando a ter um problema de gengivite, a gente avisa. Olha, você precisa melhorar a sua escovação. Numa segunda vez que ele volta, ele continua mantendo uma má higienização. Se for menor de idade, a gente manda uma carta para a mãe. Ou chama a mãe no consultório para poder estar mostrando. Se é adulto, toma uma advertência. Na terceira advertência, a gente cancela o tratamento. Aí tira o aparelho. Eu tiro o aparelho. Tá? Independente se o paciente está no meio ou no fim do tratamento, eu não continuo. Justamente por quê? Se eu vejo que ele está mantendo uma má higienização e continuo fazendo um tratamento ortodôntico em cima de um paciente que está com inflamação, eu sou responsável por ele. Eu estou vendo que o problema está ali, não estou orientando e ainda por cima estou movimentando o dente, né, sobre uma gengiva inflamada. Eu gero mais perda óssea, aí o paciente perde o dente. Então, antes dele perder comigo, eu removo o aparelho, faço ele assinar uma carta, né, de abandono, porque, na verdade, um distrato, porque ele não colaborou com o tratamento, e aí ele segue o caminho dele. Se ele quiser colocar o aparelho em outra pessoa que continue do jeito que está, mas aí eu tiro, como dizer assim, lavo minhas mãos. E acontece? Né? Acontece bastante. Infelizmente, ainda acontece bastante. É que não é muito fácil higienizar o dente com o aparelho, né? Dependendo do aparelho que ele esfregue. Mariana, tudo é uma questão de hábito. Tá? Então, assim, se a pessoa ela tem o hábito já de escovar, ela com o aparelho ou não, a gente já nota que esse paciente não vai dar trabalho. Agora, aquele paciente que já chega no seu consultório, já chega com gengivite, você sabe que aquele paciente já não tem uma boa higienização. Por mais que você faça um protocolo, um planejamento de manutenção, de cuidados com ele, é um paciente que vai te dar dor de cabeça todo mês. Então, é aquele paciente que você tem que ficar em cima. Então, ou com protocolos de fazer raspagem, fazer limpeza, muitas vezes tem que administrar anti-inflamatórios para tentar finalizar o caso dele, né? Ou você simplesmente chega para ele e diz, olha, não tem jeito da gente tratar mais. Ou você realmente toma ciência do que você está fazendo, está te prejudicando, ou senão nós vamos parar o tratamento por aqui. Já tive bons casos, uma boa quantidade de casos que o paciente resolveu parar. Falou que não tinha tempo, que era muito chato. Infelizmente, a gente escuta muito isso ainda. Infelizmente. Mas como eu já tive casos também de pacientes que se assustaram, né, quando eu falei que iria tirar o aparelho, e aí sim criaram novos hábitos. Porque além disso, é um problema de saúde. Porque é bactéria, pode cair na corrente sanguínea. E gerar uma endocardite bacteriana. Uma doença chamada endocardite bacteriana. Pode matar, né? A gengivite é um dos nos casos que mais pode gerar esse problema cardíaco. E aí, indo para o coração, dificilmente você consegue tratar. Como diz, a saúde começa pela boca, né? Exato. A gengivite é observada, vocês observam clinicamente? Exato. Exatamente. É aquela gengiva que só de tocar ela sangra, né? Isso é o primeiro sinal. A gengiva ela fica um pouquinho mais inchada, né? Então, esse é o primeiro sinal clínico. Já é a hora de você já começar um protocolo de higienização com esse paciente. Chamar o paciente no canto e falar assim, olha, nós vamos
fazer isso aqui a partir de agora. Você vai trazer sua escova no consultório, quero ver você escovar, quero ver você passar o fio dental para a gente avaliar. E, a partir daí, mantê-lo na alinhadura. Porque como na implantodontia, para limpar, o protocolo tem os mecanismos para limpeza, a ortodontia também tem. Existem escovas especiais para isso, o jeito certo de passar o fio dental. Então, a gente dá para o paciente todo esse ensinamento de como ele vai conduzir. Toda a orientação. Toda a orientação. Assim como na ortodontia, você também consegue, nesses retornos do paciente, nessa manutenção, observar se a limpeza está sendo bem feita para poder orientar ele antes que ocorra a perda? Consegue. Aí a gente vai ver se está tendo acúmulo de placa, acúmulo de tarto, a gengiva está inflamada e a gente vai chamar a atenção. A gente remove esse protocolo e mostra para o paciente, olha, não está higienizado. Mas eu tenho pacientes que ganham 10. Ganha estrelinhas. Né? Então, e isso me deixa muito feliz, porque eu chego para o paciente e falo assim, nossa, você está de parabéns. Está excepcional a sua higiene. Imagina um investimento tão alto, né? Porque muito embora hoje esteja muito mais acessível, não deixa de ser um investimento alto. Né? Então, a pessoa ainda perder, né? É muito triste, né? A pessoa foi lá, realizou o sonho e perdeu, né? Nossa, por uma coisa tão simples, né? Que depende dele. Só dele. Da pessoa. De mais ninguém. E como que... Vamos falar da dor. A gente falou da rejeição. Dói o implante? O paciente vai sentir dor durante, depois? Tá. A gente tem um protocolo de antes da cirurgia. Que a gente entra com alguns medicamentos justamente para o paciente não sentir dor depois. Já começa antes? Já começa antes. Tudo que mexe na boca ou na gente, principalmente na boca, eu acho, incomoda depois. Então, vamos supor, a pessoa fez a extração e fez os implantes. Ela vai sentir um pouco de incômodo, sim. Eu tenho pacientes que relatam que não sente dor nenhuma. Senti dor, tá super bem, foi tranquilo, eu tava morrendo de medo, foi tranquilo. Eu tenho pacientes que sentem dor. Eu senti um pouco de dor, eu senti um pouco de incômodo. Eu tenho pacientes que nem enche o rosto, parece que não tem nada. Eu tenho pacientes que o rosto fica inchadinho, às vezes fica roxinho, que a pessoa tem um pouquinho de pele mais clara. Mas isso varia muito de pessoa a pessoa. Mas no contexto, entendeu? De 10, 9,9 não sente dor. E a medicação começa antes e perdura por um tempo, assim, depois que coloca o implante. Além da medicação, a gente tem um maior cuidado com a alimentação desse paciente depois da cirurgia. Então, a gente já manda um cardápio para o paciente, né? Para ele ter uma ideia do que ele pode comer, e com algumas receitinhas básicas e fáceis de preparar em casa, evitando coisas quentes, coisas duras. Então, a gente tem sempre um cardápiozinho já enviado para o paciente, para ele poder ficar bem orientado e saber o que ele pode e o que ele não pode fazer. E esse cuidado é importante para ter uma boa recuperação, como qualquer outra cirurgia, né? Muito. É um carinho, né? É o momento ali da recuperação da cirurgia. Depois, quando coloca o dente em si, aí não tem mais dor nenhuma. Não tem. É só colocar... O incômodo é só no dia da cirurgia. É igual eu tô te falando, tem gente que não sente nada. Tem gente que sente dor. Então, vai muito de cada pessoa. E existe alguma contraindicação? Para implante? Existe algumas contraindicações quando a pessoa não tem osso para fazer. Então, chega gente lá que tem, às vezes, dentadura há muitos anos, deixou de passar, passou muito tempo e não tem mais osso para fazer. Ainda assim, existe hoje um tipo de implante que chama zigomático. Mas se a pessoa perde o dente e já faz o implante, ela não perde massa óssea. Isso, não perde. Agora, se ela fica ali com a dentadura anos... Além disso, de perder por causa do tempo, o trauma que a dentadura causa na gengiva vai fazendo com que aquele osso vai sendo reabsorvido, vai ser comido pelo organismo. Porque o osso está ali, ele não tem função, a não ser para segurar uma dentadura.
E em qualquer paciente que não tenha massa óssea, é indicado fazer o implante ou é avaliado caso a caso? Cada caso a caso. No caso, pela tomografia. Então, aí a gente vai ver. Tem osso? Tem osso, a gente vai fazer. Mas existem outros tipos de implantes, igual eu estava te falando, que é um implante que a gente tem usado muito até no consultório. É um implante chamado zigomático. Então, é um implante de calibre de tamanho maior, que é preso em uma outra região, não só na parte da maxila, na parte do rebordo onde segura a dentadura. Então, ele é pego num ossinho que a gente tem aqui no rosto. Então, ele é apoiado ali. Então, a gente tem feito bastante também quando a pessoa tem o que a gente chama de maxila atrófica, que não tem osso de jeito nenhum E o para resultado? segurar. É igualzinho do protocolo, é Muito bom. excelente. Excelente. A pessoa que nunca, nem a dentadura segurava, porque não tem onde nem segurar a gengiva de dentadura. E colocar o dente fixo é um encanto. É um encanto, assim... E aí, então, não precisa. Porque tem outra forma. Tinha outra Tem forma, enxertos né? também. Aí não precisa fazer o enxerto. Não. É igual eu tô te falando, a gente vai ter que diagnosticar para fazer o planejamento para ver qual tipo de procedimento que vai ser feito. Ah, tem osso, vai ser só um implante unitário. Ah, vai ter que fazer um levantamento de seio. O que que é isso? A gente tem uma região que é onde dá sinusite na gente, que quando não tem dente nessa região posterior, esse seio ele cresce. Então, ele reabsorve esse osso. Então, às vezes, não tem altura suficiente para pôr implante. Então, a gente consegue fazer um enxerto nessa região, né? E, sem isso, o implante zigomático. E doutora, fumante, pode fazer o implante? Pode fazer o implante. Mas o que a gente fala para o fumante? É um risco que ele está correndo. Porque, principalmente nas primeiras horas da cirurgia, que está tendo aquela parte de cicatrização, que está sendo formado todo aquele tecido ósseo, tecido conjuntivo, tecido de gengiva, a nicotina ela vai inflamar aquilo ali. É aquele processo reparador, mesmo porque a temperatura que o cigarro gera dentro da boca é altíssima. Então, ela altera esse processo de regeneração óssea, né? Esse processo que vai ligar o osso ao implante, né? A parede do implante. Então, evitar esse período inicial, né? Pelo menos uns 2 dias, é importantíssimo para a gente ter um índice de sucesso maior. Não ter rejeição. Isso. E quem tem diabetes de pressão alta? Pode fazer, tranquilamente. Nenhuma contraindicação? Não, porque a diabetes tem que estar controlada. Aí que entra a parte médica. Inclusive, teve uma paciente minha que a gente fez até uma entrevista com ela esses dias. Ela já fez o implante faz 1 ano. Ela chegou no consultório, ela não tinha os dentinhos e o sonho dela era fazer implante. A diabetes dela estava assim, ó, mais de 300. Encaminhei ela para uma cardiologista, a doutora Luana, aqui em Mococa. A doutora Luana conseguiu controlar a diabetes dela, conseguiu controlar a pressão alta dela, liberou ela para fazer os implantes e hoje ela está com os implantes já instalados há mais de ano na boca. Linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa. Olha só. Então, tudo a gente tem esse cuidado. Por quê? A gente verifica a pressão do paciente através da anamnese, a gente afere no próprio consultório a pressão. Agora a gente faz também o teste de glicose, de diabetes no consultório, para ver como que tá. Igual, se você tiver com a diabetes descontrolada hoje, pode estar controlado o mês inteiro. Chegou no dia da cirurgia, se subiu e a gente detectou, a gente vai cancelar a cirurgia. No dia da cirurgia é feito o teste. A gente feito faz o o teste. teste no consultório. Feito o teste no consultório. Então, o médico, ele tem todo... A gente manda para ele justamente para ele fazer toda essa parte de diagnóstico, de ajudar a diminuir essa diabetes, a controlar essa pressão alta, para a gente poder operar. É igual você vai fazer uma cirurgia de qualquer parte do corpo. Não faz primeiro uma parte, a gente vai ver com o anestesista, vai ver com o médico para poder fazer um laudo, uma liberação. Até fugiu o nome, tem um nome certo, mas eu esqueci. Para poder você fazer a cirurgia. É a mesma coisa, a gente encaminha para o médico faz todos esses exames, um eco,
um Doppler. Ah, tem que fazer os exames Se antes. a pessoa tiver problema Tá. cardíacos, problema que de ter. pressão alta, diabetes, a gente vai pedir Tem que ter todo esse cuidado todo esse com o cuidado paciente antes. para a gente não ter nenhum tipo de intercorrência depois, né, com o paciente. Então é um cuidado que a gente tem com o paciente. Bacana. Né? E já aconteceu muitas vezes do paciente chegar no consultório para fazer um implante, a gente aferir a pressão, o paciente com pressão alta, mas eu nunca tive pressão alta. Então procura um cardiologista, então. Aí que descobriu que tinha pressão alta. Exato. Foi o dentista que descobriu que eu tenho pressão alta. Exato. Simples exato. assim. Então esses cuidados a gente tem que ter. É importante. E, doutora, você falou lá na hora da limpeza, de implante unitário e protocolo, né? De passar o fio e tudo Isso. mais. Qual que é a diferença do implante unitário e do protocolo? O implante unitário é quando o paciente tem perda de 1 ou 2 dentes, são poucos dentes. Então, a gente restabelece a estética, a função, colocando implantes naqueles lugares que o paciente perdeu o dente. Vamos supor, perdeu o dente da frente, coloca ali. Perdeu um dentinho do fundo, coloca ali. O protocolo é para quem não tem nenhum dente, que usa a famosa dentadura, né? Então, o protocolo a gente faz nesses casos. Então, o paciente não tem nenhum dente, ou está com os dentes tudo mole, perdeu os dentes todos, então vai restabelecer todos os dentes dele através do protocolo. Então, a gente faz a instalação de alguns implantes, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, geralmente 4 implantes inferiores e 4 implantes superiores, e ele tem todos os dentes dele recuperados fixos na boca dele, os 12 dentes na boca dele. Ah, não faz todo o implante. Não faz um ali por um, só não para fa- fixar. Faz fixar. Pode ser feito também, se a pessoa quiser, eu quero fazer, eu perdi todos os dentes, mas eu não quero protocolo, eu quero fixo. Então a gente faz mais implantes e coloca fixo. Aí faz sobre porcelana, é outro tratamento. Então tem os dois jeitos. Mas o protocolo ele veio justamente para ajudar a recuperar todos esses dentes de forma segura, né? E com um custo mais acessível para a pessoa realizar o sonho dela. Entendi. E aí os dentes são juntinhos? Juntinhos. Dá para perceber quando a gente vê a pessoa sorrindo? Não. A gente bem faz É um. imperceptível. Porque é o que eu falo muito. É um trabalho de ourives, é um trabalho manual. Então, é um trabalho que a gente vai fazer tomando cuidado para não aparecer quando a pessoa ri, aparecer só os dentes, a cor do dente, a cor da gengiva, tudo, tamanho. Então, vai ser um trabalho que é feito, ele é específico para cada caso, cada pessoa. Então, a dona Maria vai ter o dentinho, vamos supor, na cor tal, no tamanho tal, aberto, fechado, o seu José, como que vai ser? Então, é totalmente individual. É como você entrou nesse assunto, o paciente ele pode escolher então a cor, o formato, o tamanho dos dentes. No caso dessa prótese, protocolo também ou só no unitário? Não, todas protocolo as também? Principalmente no protocolo. Porque é o que vai ficar na boca dele. Então, ele quer que semelhe mais perto do que ele tinha quando ele tinha dente. Eu tenho pacientes que levam foto deles antigos quando eles tinham dentes. Ah, Pra eu fazer quero igual. assim. Pra gente tentar fazer o mais igual. parecido. E aí a gente vai fazer prova. Gostou? Eu acho que vamos mudar um pouquinho esse dente desse tamanho, vamos pôr outro dente. Então, tudo isso a gente vai se ajustando junto com o paciente. E o mais importante que eu falo, Mariana, é junto com a família do paciente. Então, às vezes, o marido acompanha a esposa e fala, olha, vamos pôr aqui, acho que vai ficar mais bonito. O filho acompanha o pai, o filho acompanha a mãe, sabe? Então, assim, é uma coisa que é família. Eu tive um caso essa semana também, retrasado, no Dia das Mulheres, que foi um presente para mim, que ela é filha única, levou a mãe. Então, quem acompanhava ela? A filha dela, o marido, o genro dela e o neto. Todos 3 acompanhavam ela para poder ajudar ela na escolha do dente que foi finalizado o tratamento dela. Então, assim, é muito emocionante. É a família inteira. Vai a família inteira. Imagina a hora que a pessoa não tinha nenhum dente ali, se olha no espelho. Emocionante. Como que é, assim, esse momento de reencontro com a imagem da pessoa? É um reencontro, né? É um reencontro. Ainda mais que a pessoa levou a foto. A gente tá tudo chorando aqui. Aí você se reencontra em você, né? A sua autoestima, tudo mais. Como que é? Eu sei que você é uma pessoa super realizada com a sua profissão. Sou.
E o que mais te deixa realizado? O que mais te faz feliz nessa sua escolha? É devolver a autoestima para as pessoas. O poder de sorrir, de conversar, de comer, né? De ir em alguma festa, de ir na casa do filho, de ir na casa do amigo, de participar de reuniões, de datas específicas, comemorativas ou no dia a dia. Isso daí, Mariana, não tem preço. É igual assim, ó. Eu tive uma paciente que ela chegou lá no consultório, ela tava super para baixo, tudo. Eu falei assim, mas você vai sair daqui uma nova mulher hoje, porque você vai colocar os seus dentes hoje. Ai, mas eu não tô bem, eu tô para baixo, não sei o quê. O que a gente fez? Colocou os dentes nela, mostrei ela no espelho, na mesma hora falou assim, bem que você falou que você é uma nova mulher, meus problemas tá lá atrás, tá? Antes de eu colocar esse dente agora. Então, assim, é muito gratificante. E cada caso é um caso, igual eu já tinha te falado. Teve um casalzinho que a gente colocou nos dois, marido e mulher, de Esteburgo. Um em cada sala. Ah, no mesmo dia? No mesmo dia, na mesma hora. Um em cada sala. A doutora Natália e eu numa outra sala. E aí a gente terminou juntas e a gente combinou, eu e ela, na hora que a gente terminasse, a gente ia mostrar os dois juntos. Nem pro espelho ia mostrar primeiro. A gente ia colocar os dois frente a frente. Gente, olha, a sensação... Foi um chororô de todo mundo. A clínica inteira parou. Os outros pacientes todos que estavam lá parou. Tem até no meu Instagram, tem o videozinho dos dois. Então, os dois se encontrando, e ele com carinho, né, Tony? Na hora que ele viu ela, ele falava assim, ela chama a Dona Santa. Santa, você tá linda! Como você é linda! Gente, aí ela falava assim, você gostou? Você gostou? Eu falei assim, eu estou mais apaixonada. Aí veio e deu um beijinho na boca dela, gente. Oh, meu Deus. Eles têm quase 70 anos. Você precisa ver que coisinha mais linda. O carinho dele com ela e ela com ele. Então, assim, é uma coisa que é só a gente vendo mesmo. Teve uma outra paciente que falou assim, Glacema, eu gosto de ouvir os seus vídeos, a sua voz, porque você transmite uma paz. E eu vejo que você faz aquilo. Você não faz por dinheiro só. Você não faz. Você faz porque você ama, porque você gosta. Eu falo assim, realmente, eu vivo para isso. O pessoal até brinca assim, você não sai da clínica, você não vai. Eu falo assim, eu não tenho. Para mim, eu estando na clínica, eu estou realizando o sonho de todo mundo, eu estou feliz. Não só no protocolo, uma dor de dente. Você já teve dor de dente, Mariana? Nunca, verdade. Quem teve dor de dente, você vai saber o que eu tô falando. Você quer arrebentar a cabeça na parede. A dor de dente, ela é tão alucinante que ela não dói só o dente. Ela dói o ouvido, ela dói a cabeça. Ela te deixa perturbado. Por isso que muita gente antigamente colocava água de bateria, pegava o próprio alicate de ferramenta e arrancava o dente. Na marra. Pessoas relatam isso, né? Às vezes não tinha dinheiro, estava na roça, não sei... É difícil. A dor de dente é terrível. Incapacitante. Então, se você chegar lá no consultório com uma dor de dente e eu conseguir tirar a sua dor de dente, anestesiar, abrir o seu canal, ou for um caso de extração, o que for, e você sair de lá sem dor, isso para mim não tem valor. Já é uma realização. Sabe? E eu falo muito para as pessoas que quando eu me formei, ele sabe. Quando eu me formei, eu falo para todo mundo que vai trabalhar lá comigo no consultório. Aqui dentro do consultório, estando com dor, estando com dinheiro ou sem dinheiro, a pessoa vai sair sem dor daqui. Então, vocês vão encaixar na minha agenda, a gente vai fazer o procedimento e isso depois a gente vai resolver. Primeiro, nós vamos tirar a dor do paciente, seja do dente, seja onde for a dor dele. Porque a gente não tem dor só no dente. A gente tem dor na alma também. No coração. Então, a dor, ela não é só, né? Ela é física também. Então, eu falo para as pessoas, a dor vai ser retirada aqui no consultório. Depois a gente vai ver os detalhes. Tudo. E, doutora, parabéns, né? Pela sua atitude louvável. Eu sei que realmente sua clínica é um diferencial.
A gente vê pelo Instagram, eu acompanho que você recebe seus pacientes não só de dente novo, mas com flores, né? Com alguma coisa que eles gostam de comer. É muito lindo como é ver o pós, esse seu pós, né? Com os seus pacientes. Então, esse é um diferencial da sua clínica, mas eu sei que não é só o diferencial humano, essa parte humanizada que tem a sua clínica, também tem diferenciais em equipamentos, tem vantagens das pessoas procurarem a clínica de vocês. E quais são esses diferenciais? Tá. Hoje, a nossa clínica, ela conta com 6 cadeiras odontológicas, ela conta com 10 profissionais, 10 dentistas com especialidades, atuando cada um na sua especialidade específica, que é fazendo os tratamentos de todos os nossos pacientes no consultório. Além disso, conta com todos os equipamentos de última geração que tem na odontologia, desde câmera intraoral, raio-x portátil, a gente tem tomógrafo, panorâmico. Então, o paciente chega no consultório, todo o problema dele vai ser realizado ali, vai ser solucionado ali. Ele não precisa mais se direcionar a outros centros, tipo Ribeirão Preto, ou centros de radiologia, porque lá no consultório vai ser feito isso, né? A gente conta com protéticos altamente capacitados que trabalham com porcelanas, com cerâmicas, com resinas, tudo de primeira linha. Os nossos produtos que a gente usa no consultório, tanto implantes, enxertos, restaurações, aparelhos ortodônticos, alinhadores, tudo de primeira qualidade, de alta tecnologia. Então, a gente procura trazer sempre o melhor para o paciente, porque ele merece o melhor. Ele confiou na gente, ele está indo no nosso consultório, ele está indo na nossa clínica, então ele deixou a família dele, deixou o serviço dele para ir lá no consultório para realizar o sonho dele, para levar a dor dele. E então a gente tem que fazer o melhor da gente. O melhor da gente e dar o que a gente tem de melhor, né, para o paciente. A gente tem uma equipe também, hoje, graças a Deus, era um sonho meu de ter uma equipe de funcionários grande. E a gente conseguiu realizar esse sonho, a gente dá emprego para pessoas no consultório. Sabe, eu tenho pessoas no consultório que têm 15 anos que estão trabalhando comigo, tem 4 anos que estão trabalhando comigo, tem pessoas mais novas que estão chegando para agregar no nosso espaço, né? Tenho meu filho, né? Eu tenho meu filho que é dentista também, que faz 1 ano que ele está trabalhando com a gente, já está começando a especialização dele. Então, assim, a gente veio para agregar. Para fazer diferente. Para fazer a diferença. E esse aparelho de tomógrafo que vocês têm, qual é a importância dele? Todos os exames, principalmente de implantes e extração de terceiros molar, que é o siso, a gente pede para fazer essa tomografia. Essa tomografia, ela é um exame que eu costumo dizer assim, ela vai pegar o osso da mandíbula e da maxila e ela vai partir esse osso como se estivesse partindo uma salsicha em rodelinha, para a gente ver aonde está o melhor osso, aonde tem um nervo que passa por ali, aonde está toda a raiz do terceiro molar, se ela está anquilosada, se ela está tortinha, se ela está abraçando um nervo que passa perto daquele dente, para ver o risco que vai ter para fazer essa cirurgia. E a gente está conversando com o paciente, olha, tá vendo esse seu dentinho? Ele tá abraçando o seu nervo. Então, a gente vai ter que tomar esse cuidado, esse outro cuidado. No implante, olha, tá vendo? Você tem toda essa região aqui, que a pessoa que não tem nenhum dente. Mas aonde a gente vai pôr o implante é aqui, ali, aqui. Tudo desenhado e mostrado para o paciente que é onde tem um osso bom, onde que vai segurar o seu implante, que vai dar estabilidade para o implante, para ter a óssea integração e você ter sucesso no seu caso. E nas outras especialidades também, né? Na ortodontia, muitas vezes a gente tem dentes retidos, como canino, né? Situado ou no céu da boca ou alto, outros dentes também. Então a gente avalia, né, de forma 3D o posicionamento desse dente, se é possível trazê-lo ou não, né, de forma ortodôntica, ou se vai ter que ser extraído. Na endodontia, para avaliação de fraturas radiculares, na periodontia, para avaliar nível ósseo. Muitas vezes a gente precisa fazer uma movimentação ortodôntica e o nível está muito baixo, então aquele dente não pode ser movimentado, vai ter que ser feito um enxerto antes.
Então, assim, o tomógrafo, ele veio para agregar, de forma assim, a facilitar todas as especialidades. Não só, é lógico que ele é muito utilizado na implantodontia, mas para todas as outras especialidades também ele é muito utilizado, né? Então, é um aparelho que eu acho que hoje em dia pode-se dizer que é de primeira linha em termos de diagnóstico, né? Para se ter um bom planejamento. Bacana. Doutora Glacema, eu me emociono e fico muito feliz toda vez que eu converso com você. Realmente, você, com seu trabalho, com sua humanidade, seu carisma, sua competência, parabéns, tá? Obrigada. Parabéns também, doutor Tony. Obrigado. Parabéns vocês dois pela equipe que vocês montaram, pela clínica que vocês têm, pelo trabalho que vocês desempenham aqui na cidade e toda a região. A Mococa é muito sortuda, toda a região de ter, né, a clínica de vocês, de odontologia, para ser atendida. E a gente fica muito feliz, igual você falou, Mococa e região. Ontem a gente estava lá no consultório, e aí eu peguei e falei assim, gente, que beleza que tá a minha sala de espera. Tem gente de Monte Santo, tem gente de Aceburgo, de Guaxupé, de Milagre, de Mococa. Então eu falei assim, gente, a região inteira, graças a Deus, vem prestigiar a gente. Graças ao trabalho de vocês. Gente... Mas, gente, parabéns mesmo, tá? A gente agradece. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui, aceitado o nosso convite, tomar o tempinho de vocês para esclarecer tantas dúvidas de tantas pessoas. Tá a gente bom? agradece o convite. Obrigada. E a gente falou hoje com a doutora Glacema e o doutor Tony. Voltamos mais programas do Saúde e Longevidade para vocês com mais conteúdo. E logo, logo, eu acho que teremos a doutora Glacema e o doutor Tony aqui de novo. Qual que seria um assunto para a gente falar? Bom, um tópico que está muito em vista seria as usar lentes de contato ou fazer o tratamento ortodôntico. O que a gente tem visto muito aí são esses influenciadores, né, colocando lentes de contato, né, facetando todos os dentes ao invés de fazer um tratamento ortodôntico. Camuflando um problema. Será que isso vai ter problema no futuro? Então ficou aí já a pergunta para o nosso próximo episódio do podcast com a doutora Glacema e o doutor Tony. Obrigada. Obrigada a você. Agradeço.